Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre bens, né? Na última aula a gente viu que os bens eles são um gênero, né? E integram esse gênero três espécies, né? Que são as prestações, os direitos e as coisas. Analisamos ainda o que seria coisa, né? E a gente viu que há alguma controvérsia, porque muitos entendem que coisas podem ser incorpóreas, como por exemplo os direitos de autor, os direitos de propriedade, ao passo que a legislação alemã é muito taxativa quanto a isso, a portuguesa enseja alguma dúvida, né? A brasileira não toca no assunto. E eu disse que eu me posiciono ao lado da mesma forma como os alemães enxergam, para eles é mais fácil porque tem lei expressa falando, mas da mesma forma como o professor José de Oliveira Ascensão interpreta esse fenômeno pela lei portuguesa, que ela não é tão clara quanto a alemã em relação a isso, né? E o professor José de Oliveira Ascensão, ele diz que quando a gente fala de direito do autor ou direito relativo à propriedade industrial, nós estaríamos falando sobre direitos de monopólio, né? E não exatamente sobre a propriedade tal qual conhecemos, né? Então, para ele, os bens eles são um gênero, a coisa é uma espécie e a coisa é uma espécie que incide sobre objetos corpóreos. Eu entendo da mesma forma, sigo o mesmo raciocínio. Eu acho que eu deduzo isso a partir da leitura do próprio Código Civil, que abre um capítulo específico, né, para direito das coisas, né, que são os direitos reais. E ele fala sobre direitos reais sobre coisas alheias e fala sobre a propriedade. Então, o objeto do direito real é a coisa, né? E esta coisa, para que assim seja considerada, ela tem que ser corpórea, porque ela tem que ser objeto de direito de propriedade. E aí a gente viu que só poderia ser objeto de propriedade aquilo que fosse exclusivo, ou seja, a utilização pelo proprietário automaticamente afasta uma simultânea utilização por outras pessoas. Isso nós vimos na última aula. Esse aqui é só uma recapitulação muito rápida, né? E depois nós passamos a falar sobre os principais critérios, né, de classificação dos bens. Falamos que esses critérios eles seguem duas grandes vertentes, né? Numa, eu olho para um bem, olho só para o bem e classifico esse bem, olhando só para ele. Aqui é a classificação do bem tomado em si mesmo. E numa outra classificação eu comparo um bem a outro. E aí eu digo qual é o principal e acessório e quais são as espécies de principais e de acessórios. Tá? Pois bem, este é um grande resumo da aula passada. Hoje nós iniciaremos pela análise das diferentes classes de bens. E no capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos. Tá? A primeira classificação de bem considerado em si mesmo, ela envolve o estudo dos bens imóveis e dos bens móveis, né? E esse estudo ele é até intuitivo, né? Eu posso até dizer que existe um critério naturalístico para diferenciar um bem móvel de um bem imóvel, né? Gente, isso é muito importante porque os bens imóveis, até um tempo atrás, eles eram considerados assim, a principal fonte de riqueza, né? Era a propriedade imobiliária. Hoje em dia, existem muitos bens móveis. Vejam que eu não estou falando apenas de coisas. Estou falando de bens. Tá? Existem bens móveis que não são... que são mais valiosos do que muitos imóveis. Então, tem gente que prefere pegar uma fortuna e jogar em ações. Prefere isso a empatar o seu capital em centenas de apartamentos. Entendem? Então, essa correlação de forças entre a importância do imóvel e a importância do móvel, ela já
teve um pêndulo um pouquinho diferente, ela já pendeu mais para o imóvel. Hoje eu acho que as principais riquezas elas já estão se aproximando mais dos bens móveis, embora eu não possa desprezar a importância que os imóveis ainda têm na nossa economia, né? Somos um país agrícola, né? Aí no final, ainda que você tenha diversas ações, né, que representam a riqueza, indicando a titularidade de empresas, por exemplo, essas empresas muitas vezes elas funcionam sobre bens imóveis. E esses bens imóveis eles representam um pedaço expressivo do capital dessas empresas, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho então para o nosso roteiro. O que diz o nosso roteiro? Bens imóveis. A importância de determinados bens para um grupo social, pode determinar a forma como se opera a sua transmissão, mais ou menos solene. Isso vem bem a calhar com o que nós estávamos falando. A gente está tratando da importância e da solenidade que esse bem tem. Aliás, essa é a principal razão pela qual eu trato o bem como móvel ou imóvel, né? O bem imóvel, vocês no dia a dia, vocês já percebem que ele é mais chato para ser transmitido. Eu preciso de uma escritura pública e preciso levar essa escritura pública a registro. Já o bem móvel, ele é transmitido por mera tradição, que é a entrega da coisa. Tá? Mas aí vem um outro detalhe, gente. Quando eu falo sobre móvel e imóvel, e era isso que eu ia concluir o raciocínio para ficar mais claro, existe um critério naturalístico para classificar esses bens. Qual seria esse critério? O bem pode ser transportado sem alterar a sua substância, sem prejudicar a sua substância. Eu posso levar essa caneta de um lado para outro sem prejudicar a substância dessa caneta? Sim. Então este bem é móvel. Agora eu não tenho como pegar este terreno e levar esse terreno para outro local. Não tem. Então este bem é imóvel. Tá certo, gente? Bom, mas voltando para o raciocínio, a partir da importância que cada um desses bens vai assumir em determinados momentos históricos, a gente vai facilitar, a gente vai dificultar, a gente vai tornar mais simples ou mais solene a sua transmissão. Tá? Então vamos lá. Especula-se que em Roma, durante o século VI a.C., foram definidas coisas que deveriam ser declaradas no censo estabelecida pelo sexto rei de Roma, Sérvio Túlio, e que serviriam de parâmetro para o cálculo da riqueza do cidadão. Esses bens eram chamados de res mancipi, e a forma de sua transmissão era solene, mancipatio in iure sessio. Então, vejam, em Roma eles falavam, não, esse bem aqui vai dizer quem é rico. Então, para eu transmitir um bem que vai tornar uma pessoa rica, eu tenho que ter algum controle, porque eu vou no censo apurar se essa pessoa é rica ou não é. Como a sociedade romana nos primórdios era essencialmente agrícola, enquadravam-se entre tais o ager romanos, que era a designação do solo onde se assentou Roma, as prédia itálica, imóveis itálicos, as casas, as servidões prediais rústicas, os escravos, os animais de carga e tração, salvo camelos e elefantes desconhecidos dos romanos nas suas origens. A distinção acima mencionada foi sendo abandonada à medida que o direito pretoriano passava a permitir a transmissão de res mancipi sem que se observasse a solenidade exigida para este tipo de operação, de tal sorte que ao tempo de Justiniano já houvera caída dita classificação em completo desuso, sendo assim substituída pela divisão das coisas em móveis e imóveis. Tá? Então, como acentuado, à medida em que o bem ele vai ganhando relevância social, são aprimorados os mecanismos de identificação e transmissão. Então, isso nos remete ao início da aula, como no final do século XIX, início do século XX, a gente acabou identificando, ainda mais num país tão agrícola como o Brasil era, né? A gente começou a identificar a propriedade imóvel como a maior riqueza. A gente falou, opa, peraí, deixa eu organizar esta riqueza dentro do território nacional. Deixa eu criar
um sistema de cartórios de registros desses imóveis, em que cada um desses imóveis vai ter uma matrícula. E nesta matrícula eu vou dizer o que é que aconteceu ao longo de toda a vida deste imóvel. Tá? É por isso que a gente faz uma escritura pública, a gente soleniza a transmissão, porque essa escritura pública ela tem que ser registrada, e ao ser registrada ela tem que se encaixar criando uma cadeia de domínio. Então veja, A passou o bem para B, vamos ver o que é que diz, o que é que significa essa cadeia dominial. A passou para B, que passou para C. E aí, no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, imóvel matrícula 010. Ele diz que o A conseguiu este imóvel por herança. O B conseguiu o imóvel por compra. Se bem que a primeira matrícula ela costuma vir para uma hipótese original de criação dessa unidade imobiliária. Mas vamos supor, herança, compra e venda, doação. Se eu pedir uma certidão do imóvel, o cartório vai ser capaz de me contar toda a história deste imóvel, desde que ele foi criado com a matrícula própria. Tá certo, gente? E este controle é muito importante, porque eu cobro diversos tributos sobre essa propriedade imobiliária. Tá? Bom, enfim, por conta disso, dessa transmissão haver sido solenizada, esses bens eles integravam uma categoria à parte, porque os outros bens, aqueles que podem ser transportados sem alteração de sua substância, a transmissão deles era mais informal. Eu quero comprar essa caneta, me dá o dinheiro, tu toma o dinheiro, me dá a caneta. Isso é tradição, é a entrega da coisa. Tradição é isso. Olha, eu quero comprar a caneta, então toma o dinheiro, tá, e me dá a caneta. A entrega da caneta, ela aperfeiçoa a transmissão da propriedade móvel. Tá? O registro aperfeiçoa a transmissão da propriedade imóvel. Então, eu pergunto a vocês, quando é que o Rogério virou dono dessa caneta? Quando ele entregou o dinheiro para o vendedor? Quando ele acertou verbalmente o contrato de compra e venda? Quando é que ele virou dono dessa caneta? Com a entrega da caneta. Qual o nome jurídico disso? Tradição. Quando é que o Rogério virou dono desse apartamento? Quando ele fez o registro do apartamento em seu nome. Antes disso, quando ele deu o dinheiro, não era proprietário. Então quando é que ele virou dinheiro? Quando é que ele virou proprietário? Quando ele fez o registro da escritura no cartório competente. Foi aí. Tá certo, gente? Então, nós vivemos nos últimos séculos o apogeu da riqueza imobiliária, realidade que se arrefece com a expansão da atividade industrial e tecnológica, pois a organização das pessoas jurídicas em sociedades por cotas e ações faz com que tais papéis sejam o volátil, porém dinâmico vetor da riqueza contemporânea. Assim, os bens imóveis são dotados de grande importância social e econômica, fato que justifica o tratamento a eles dados por nossa lei. Já os bens móveis, no afã de se estimular a circulação de riquezas, merecem disciplina facilitadora do tráfego jurídico. Então essa é a ideia. O imóvel eu quero solenizar porque eu quero saber a história dele, eu quero saber de quem eu vou cobrar os tributos. Né? Já o bem móvel, ele é feito para circular. Ele é feito para ser um vetor de transmissão de riqueza. Então eu não posso solenizar a transferência, porque ao solenizar demais a transferência do bem imóvel, eu travo, eu burocratizo a transferência do bem imóvel. A pessoa que negocia bens móveis, ela quer negociar com velocidade, ela não quer negociar com entraves. Entende? Então, a transmissão de bens móveis tende a ser menos formal. A transmissão de bens imóveis tende a ser mais formal. Então, esta classificação ela é muito importante, principalmente para que eu saiba como alienar bens que integram o meu patrimônio. Tá? Seguindo. Mas qual seria a grande diferença aos olhos da lei entre os bens móveis e imóveis, para que assim sejam classificados? O principal critério para a distinção entre eles, mas não o único,
prende-se ao aspecto naturalístico, aquilo que eu já tinha dito. Se eu posso transportar a coisa sem alterar a sua substância, ele naturalisticamente, na sua natureza, ele será um bem móvel. É o que nós chamamos de bem móvel por natureza. Agora, se eu não consigo transferi-lo, transportá-lo, sem que isto afete a sua substância, ele é considerado, então, um bem imóvel por natureza. Tá? Então, o aspecto naturalístico se refere às consequências do deslocamento da coisa para a sua própria substância. Assim, caso seja transportada e isso não a afete, será considerado móvel. Na hipótese contrária, imóvel, como se pode deduzir da leitura conjunta dos artigos 79 e 82 do Código Civil, que dizem, então 79 primeiro, são bens móveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, são bens móveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, o solo, ele é o bem imóvel por natureza. Né? É aquele que tem a vocação natural para ser enquadrado como imóvel. Agora, é interessante que a lei, justamente no artigo 79, ela acaba falando de outra categoria de imóveis. Aqueles bens que aderem natural ou artificialmente ao imóvel, o que nós chamamos de acessões. Ou, aí nós temos este prédio aqui onde eu moro, este edifício onde eu moro, ele é um bem imóvel? É. Por natureza? Eu diria que não. Ele é um bem imóvel por acessão artificial. Artificial por quê? Porque ele foi construído pelo homem. E uma árvore, aquelas árvores fora aqui do prédio, elas são bens móveis ou imóveis? São bens imóveis. Imóveis, professor? Sim, são bens imóveis. São chamados bens imóveis por acessão. Se elas brotaram naturalmente, são bens imóveis por acessão natural. Se elas foram plantadas pelo homem, elas também são bens imóveis por acessão artificial. Aliás, o Código Civil, quando ele vai falar de acessões, o Código Civil, quando ele vai falar sobre acessões, ele me diz o quê? Artigo 1248. A acessão pode dar-se por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo, por plantações ou construções. Por plantações ou construções. Aí, quando ele vai falar de plantações ou construções, ele diz assim: toda plantação, toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa até que se prove o contrário. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por danos se agiu de má fé. Então ele começa a falar do ato de semear, e ele equipara isso ao ato de construir. Então, as plantações e as construções feitas pelo homem elas geram bens imóveis por acessão artificial. Ou simplesmente eu digo que elas são acessões artificiais. As árvores da floresta que nascem espontaneamente são bens imóveis por acessão natural. Da mesma maneira, essas acessões aqui, uma ilha que se forma, a aluvião, o que é aluvião? São depósitos paulatinos de terra às margens do rio, elas geram acessões naturais, tá certo? Porque foram feitas sem o esforço humano, sem o trabalho humano. Ok, gente? Vamos voltar para o nosso artigo 79. Voltando. Seguindo aqui o nosso estudo e voltando para o nosso roteiro.
Falamos sobre os bens imóveis, que podem ser bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão natural, bens imóveis por acessão artificial. Nós temos, por outro lado, os bens móveis. Os bens móveis por natureza, eles estão aqui, ó. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Engraçado que quando a gente fala de bens móveis que são dotados de movimento próprio, nós chamamos de semoventes. Esses bens semoventes, nós costumamos enquadrar os animais. Animais de estimação, eles hoje, então não me levem a mal, tá? Eu sei que há muitas pessoas que gostam muito de animais, eu também gosto muito, vou confessar aqui. Aqui em casa nós temos um gatinho, né, que é o Caramelo, né? É praticamente um membro da família. É um bichinho muito amado que nós temos aqui, então eu falo isso, não quero ferir suscetibilidades, eu falo isso com todo respeito pelos animais domésticos ou silvestres que nós podemos encontrar, né? Mas, juridicamente, sem nenhum menosprezo, estes animais são enquadrados como bens, tá certo? Como coisas, né? Porque são inclusive bens corpóreos, bens materiais, tá? Mas existe um movimento, e por isso que eu fiz essa introdução dizendo, olha, sem nenhum preconceito, sem nenhum tom pejorativo, eles são, do ponto de vista jurídico, bens. Mas existe um movimento muito forte, inclusive com tramitação de projetos de leis no Parlamento brasileiro, que tratam os animais não mais como bens, mas como pessoas ou como uma entidade que é diferente do bem, tá certo? Enfim, as pesquisas de vocês poderão identificar o que eu estou falando, tá? E aí tem muita gente que nem se qualifica mais como dono do animal. Ah, eu sou o dono do animal. Não, tem muita gente que se qualifica como tutor do animal. O que é curioso em relação à nossa linguagem do Código Civil, porque tutor é quem exerce um munus em relação a uma criança, né? Então talvez aí já se comece a fazer uma analogia. Mas se perguntarem para vocês hoje qual é a natureza jurídica de um animal, você vai falar que o animal ele é um bem semovente, tá certo? Mas ao lado dos animais nós temos outros bens, que são aqueles que não são dotados de força motriz própria, mas podem ser transportados sem que isso afete a sua natureza. Tá? Então deduz-se, portanto, que o solo é um bem imóvel por excelência. Sua natureza, todavia, transmite-se a tudo que natural ou artificialmente se lhe incorporar. São as chamadas acessões, coisa que já falamos. Já abordamos, então, 3 tipos de imóveis. Imóveis por natureza solo, os imóveis por acessão natural, acréscimos de terra a determinado imóvel sem a participação humana, como ilhas, aluvião, avulsão. Avulsão, gente, é quando você tem um deslocamento muito abrupto de terra, tipo na Pororoca. Leva uma grande quantidade de terra que desgarra de um terreno e adere a outro, tá? Então, isso são acessões naturais, né? E nós temos imóveis por acessão artificial, que são plantações e construções feitas pelo homem, tá? Já tínhamos falado disso tudo, né? É bom porque a gente fala e passa pelo roteiro, a gente meio que repisa, né, o conceito. Quanto aos imóveis por natureza, não ouvidemos o artigo 1229, que ele diz, isso também é bem interessante, que a gente fala que o bem imóvel por natureza, ele é o solo, tá certo? Mas ao lado do solo nós temos também o espaço aéreo e o subsolo, porque eles também integram a propriedade imóvel, por força do artigo 1229, que fala de um princípio que é chamado princípio da utilidade do exercício, que ele diz que a propriedade imobiliária ela se estende a uma altura e a uma profundidade tais que ainda sejam úteis ao exercício dos direitos de propriedade. O que é que ele quer dizer com isso, nosso código? Que quando eu digo que eu sou dono do solo, eu também sou dono do espaço aéreo, tá certo? E este espaço aéreo, ele vai até a altura que passa um avião? Não, porque eu não tenho interesse em explorar o espaço aéreo até lá. Não tenho nem condições
materiais de explorar um espaço aéreo até lá. Tá? Então, não olvidemos o artigo 1229, que estabelece que a propriedade imobiliária estende-se ao espaço aéreo e ao subsolo a uma altura ou profundidade úteis ao seu exercício. É o denominado princípio da utilidade do exercício. Logo, não há interesse para que o proprietário evite que um avião trafegue na sua altitude de cruzeiro. Há, por outro lado, que se observar a ressalva esculpida no artigo 176 da Constituição, em 1230, do Código Civil, que ele fala sobre riquezas minerais. Aí sim, as riquezas minerais, para esta hipótese, elas se destacam da propriedade do imóvel, tá? E do solo e do subsolo. As riquezas minerais, elas pertencem à União. Tá? Então, assegurado ao proprietário do solo uma participação na lavra. O que é que eu quero dizer com isso? Ele vai ganhar um percentualzinho do que explorarem no imóvel dele. Tá? Bom, mas o artigo 1230 ele vai mais longe, né? A propriedade do solo não abrange jazidas, minas, demais recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos e outros bens referidos por lei especial, a saber, Código de Águas, Código de Mineração. Por outro lado, ao lado dos imóveis por natureza, nós temos os imóveis por acessão natural, como árvores, arbustos, plantas rasteiras e na forma do artigo 1248, ilhas, aluvião, avulsão. Paulo Nader, ele diz que pouco importa se as árvores foram plantadas por seres humanos ou não. Elas serão imóveis por acessão natural e nós discordamos disso porque o Código Civil no artigo 1248 ele meio que equipara as plantações feitas pelo homem às construções, porque quando ele abre lá a abordagem, quando ele esmiuça o artigo 1248 falando de construções e plantações, ele equipara as edificações àquelas plantações decorrentes da semeadura humana. Ele fala assim, quem semeia em terreno próprio, quem semeia em terreno alheio. Entende? Então, ousamos discordar do Paulo Nader quando nós analisamos o artigo 1248, e ele equipara aqui, ele trata de plantações e construções que parecem que são construções e plantações feitas pelo homem. E aí nós continuamos. A categorização das plantações como acessões artificiais ganha importância à medida que a lei disciplina uma série de relações jurídicas para as hipóteses de plantações ou construções com sementes e materiais próprios em terreno alheio, com sementes e materiais alheios em terra própria. Assim foi a lei, a partir do artigo 1253, que equiparou as plantações feitas pelo homem às acessões artificiais, coisa que eu já tinha dito aqui nessa breve explicação anterior. Então vamos lá. É bom que a coisa vai sendo construída bem paulatinamente. Então, nós temos bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados sem alteração da sua substância ou que têm força motriz própria, os móveis. Os imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem alteração da sua substância e o bem imóvel por natureza é o solo. Lembrando-se que o espaço aéreo e o subsolo, por força do artigo 1229 do princípio da utilidade do exercício, também se integram dentro dessa ideia de propriedade imobiliária. Ok, mas além dos bens imóveis por natureza, nós temos os bens imóveis por acessão. E os bens imóveis por acessão podem ser bens imóveis por acessão natural ou bens imóveis por acessão artificial. Os bens imóveis por acessão natural são aqueles acréscimos que aderem, a acessão é a aderência. São aqueles bens que aderem ao solo por força natural, bens imóveis por acessão natural, árvores, ilhas, avulsão, aluvião. E nós temos os bens imóveis por acessão artificial, que são aqueles que decorrem do trabalho humano, que são as plantações e as construções feitas pelo homem. Tá? As acessões, como visto, podem ser também artificiais, nós já falamos. Importa, porém, que haja sempre uma aderência física entre o objeto e o solo. Não entendemos assim haver mais espaço para aquilo que o Código Civil chamava de acessão intelectual. Gente, os móveis da minha casa, para o Código Civil, eram bens imóveis.
móveis. Os móveis, olha que frase contraditória, né? Os móveis da minha casa, para o Código de 16, eram bens imóveis. Aí você vai falar assim, mas como assim, professor? Por quê? Porque o Código dizia que também se considerava imóvel tudo que se acrescentava ao imóvel, ainda que imóvel fosse, e que servisse para sua utilização, aformoseamento, serviço, etc. Então a gente considerava que os animais da fazenda, que os móveis da casa, eles seriam imóveis por acessão intelectual. Tá? Gente, por que este conceito ele não é lógico e por que ele foi abandonado pelo Código de 2002? Gente, porque quando eu classifico um bem como móvel e imóvel, eu classifico o bem levando em consideração apenas ele. É o bem tomado em si mesmo. Eu não posso, para classificar o bem como móvel ou imóvel, olhar para outro. Porque aí a classificação deixa de ser a classificação do bem tomado em si. Passaria a ser uma classificação de um bem em relação a outro. Então, do ponto de vista lógico, se eu quero classificar um bem tomado em si mesmo, eu não levo adiante essa história de bem imóvel por acessão intelectual. E, inclusive, pelo Código de 2002, os móveis da casa, eles passaram a receber um regramento próprio lá no capítulo dos bens considerados reciprocamente. E eles passaram a integrar uma categoria que nós vamos ainda estudar e que são chamadas de pertenças. Tá bom, gente? Bom, então vamos explicar aqui. Tomando como base a redação da norma revogada, nós tínhamos, são bens imóveis, aqui, inciso 3º, tudo quanto no imóvel o proprietário mantiver intencionalmente empregado em sua exploração industrial, aformoseamento ou comodidade. Os dois primeiros incisos do artigo 43 tratavam das acessões físicas mantidas pelo Código Civil atual. Ocorre, porém, que o terceiro inciso abordava a categoria diversa, os bens imóveis por acessão intelectual, assim compreendidos como aqueles que o proprietário mantinha intencionalmente empregados na sua exploração industrial, aformoseamento ou comodidade, como ocorria com os móveis da casa, com o trator da fazenda, o armário embutido, a escada justaposta de incêndio, entre outros. Andou bem o legislador ao extirpar tal categoria da classificação de bens, porque a explicação aqui ela é simples. E aí eu volto aqui no meu roteiro a falar sobre a ideia dos bens tomados em si mesmos e dos bens reciprocamente considerados. Tá? Bom, então a boa técnica foi restaurada e esses bens eles passaram a ser tratados a partir do artigo 93 e 94, como nós ainda vamos estudar, quando se fala de pertença. Tá? Bom, gente, vamos lá tomar uma água que a gente continua depois com o estudo aqui dos bens imóveis. Bom, voltaram, então vamos lá. Seguindo aqui o nosso estudo, nós temos o seguinte, artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais, porque o artigo anterior, ele definia os bens imóveis por natureza, solo, né? E os imóveis por acessão, que são a acessão artificial natural ou a acessão, a acessão imobiliária natural e a acessão imobiliária artificial. Né? Então nós temos bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão natural, bens imóveis por acessão artificial. Tá? Mas o artigo 80 ele traz uma categoria interessantíssima, que são os bens imóveis para fins legais. São aqueles bens que não importa o que a natureza diz, a lei os considera imóveis. Ponto. Tá? Então, quais seriam esses bens imóveis para fins legais, né? Para efeitos legais? Artigo 80. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Como assim, Rogério? Olha só, deixa eu explicar isso para vocês. Para eu transmitir a propriedade de um imóvel, eu preciso de quê mesmo? Escritura pública levada a registro, não é? Tá. E se eu quiser criar um usufruto sobre este imóvel, eu preciso do quê? A lei fala assim, cara, você tem que fazer um negócio solene também, porque o bem imóvel é uma riqueza muito importante, então a gente tem que solenizar a constituição desses direitos reais sobre imóveis. E como é que eu falo? Lembra-se do início da aula? E como é que eu solenizo essas coisas? Eu considero esse bem como um bem imóvel.
E aí, a constituição de direitos reais sobre bens imóveis precisa de escritura pública. Então, olha que interessante. O direito real de usufruto sobre um bem imóvel é também considerado bem imóvel. E o que é que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer com isso, minha gente, que se ele for considerado também um bem imóvel, a sua transmissão e a sua constituição e a sua extinção, ela normalmente ocorrerá por escritura pública. O usufruto tem uma extinção, numa hipótese mais simples, que é por morte. Você vai lá e comunica a morte no cartório, mas eles dão baixa no cartório, tá? No usufruto, sobre bens imóveis. Tá? Enfim, então consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Quando ele fala que as ações que os asseguram, é porque as ações que correm sobre bens imóveis, elas têm algumas peculiaridades com relação ao foro onde elas correm, tá? Mas então os direitos reais sobre imóveis e suas respectivas ações são considerados bens imóveis. Segundo, o direito à sucessão aberta. Por que isso, gente? Porque olha como é que o legislador ele foi inteligente. Ele falou assim, o sujeito morreu, ele deixou um patrimônio. Esse patrimônio é composto por vários tipos de bens, bens móveis, bens imóveis, etc. Se eu não solenizar isso, vai virar uma bagunça, porque o cara morre e aí cada herdeiro que for mais rápido toma para si um bem e vende. Não, a lei não quis isso. A lei falou o seguinte, olha, quando o cara morrer, os direitos à sucessão aberta, em si, todos eles vão ser considerados um bem imóvel e indivisível. É por isso que eu preciso da partilha, porque a partilha vai dividir aquilo que a lei considerava indivisível e imóvel. Então, quando for feita a partilha, os bens voltam a ter a natureza de bens divisíveis, se for o caso, e móveis, os que forem móveis. Os que são imóveis mesmo continuam sendo imóveis. Tá? Mas, quando o cara morre, aquele acervo patrimonial dele como um todo é considerado um único bem imóvel. Um bem imóvel por determinação da lei. Tá? Isso tem uma consequência também. Então a lei ela dificulta a dilapidação da herança deixada pelo decujus. Mas mais do que isso, ela soleniza a transmissão de herança. Eu posso vender a minha cota hereditária antes da partilha? Posso. Eu posso, mas como a minha cota hereditária é uma cota hereditária sobre um bem imóvel, a minha venda ela tem que ser solene. Ela deverá ocorrer por escritura pública. É o que nós chamamos de cessão de direitos hereditários, que se dá por escritura pública e tem que ser levada ao juízo do inventário. Tá bom, gente? Bom, Clovis Bevilacqua ensina que os direitos, a rigor, por sua natureza, não entrariam no conceito natural de bens móveis, tampouco de imóveis. O legislador, porém, objetivando conferir maior segurança jurídica a determinados negócios, classificou alguns bens como imóveis por determinação legal, assim considerados os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, bem como o direito à sucessão aberta e outros direitos como bens móveis. Quanto aos primeiros, imóveis por destinação legal, sabemos que ao lado da propriedade, o mais robusto dos direitos reais, outros dela derivam, como usufruto, superfície, etc. A mesma razão econômica para a solenização da transmissão da propriedade justifica a adoção dos mesmos cuidados para a constituição, transmissão e extinção dos demais direitos reais dela derivados. Assim, da mesma forma que se exige escritura pública para a transmissão da propriedade imóvel, quando o bem possuir valor superior a 30 salários mínimos, haverá de se respeitar tal solenidade para a constituição de usufruto, de direito de superfície, etc. De outra banda, a sucessão se considera aberta no momento da morte do decujus. No exato momento do óbito, opera-se a transmissão dos bens aos herdeiros do falecido. Ocorre, porém, que mesmo fictamente retroagindo a transmissão patrimonial ao momento do passamento, a efetiva divisão dos bens deixados, segundo as cotas cabíveis a cada sucessor, haverá de aguardar o fim do inventário e da partilha. Até lá, a herança deverá ser conservada, evitando-se que se fragmente e se dilapide nas mãos dos herdeiros inescrupulosos. A lei, a fim de se implementar esse objetivo, adota alguns cuidados. O primeiro deles é tratar a herança como um todo indivisível,
coisa que já falamos, está aqui no artigo 1791, que diz o quê? A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único, que é a importância da partilha. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Estabelecida a indivisibilidade da herança, outra medida protetiva para o espólio é que os direitos advindos da sucessão aberta sejam tratados como bens imóveis, solenizando-se sua transmissão. Nesse sentido, ao lado do já transcrito artigo 80, nós temos o artigo 1793, que diz: o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência da substituição do direito de acrescer presumem-se abrangidos pela cessão feita anteriormente. Esse não interessa mais, aqui era só um dispositivo. Por fim, o Código Civil conserva a natureza imobiliária para alguns bens. Isso também é interessantíssimo. Ele diz o seguinte: explicamos o que são bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão natural, bens imóveis por acessão artificial, bens imóveis para efeitos legais, e agora ele diz o que continua sendo imóvel sem perder a sua natureza. Porque seriam coisas que, por esses acontecimentos que nós vamos descrever, eles naturalmente deveriam se transformar em bens móveis, mas não se transformam. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Exemplos. Já viram aquelas casas, principalmente em filmes americanos, casas de madeira, que eles colocam no local, aí depois eles transportam essa casa para outro local? O que o código diz é que se isso acontecer aqui no Brasil, você tinha uma casa, aí você fala, não, vou levar essa casa para outro local. O fato de você tê-la retirado, tê-la colocado num caminhão e tê-la transportado, isso não a transforma em bem móvel, porque naturalmente deveria, mas não se transforma. Por quê? Porque ela vai ser reempregada, ela vai ser recolocada, desculpem, ela vai ser colocada em outro local, mas ela vai continuar sendo uma casa, tá? Então, ela é um bem, ela continua sendo um bem imóvel, tá? Bom, gente, e o outro exemplo são os azulejos, né? Os azulejos, eles, quando você vai fazer uma reforma, azulejos antigos, né? Aqueles azulejos históricos, né? Portugueses, que foram colocados naquela casa ainda no período do Brasil colônia, e eu preciso de tempos em tempos fazer uma restauração neles. Aí eu retiro aqueles azulejos com muito cuidado para eles não quebrarem, levo para um laboratório, restauro e depois eu recoloco com todo cuidado. Pergunta, enquanto eles estão no laboratório, eles são bens móveis ou imóveis? Gente, eu diria que enquanto eles estão no laboratório, eles são bens, eles deveriam ser bens móveis. Só que não são. Não são por quê? Não são pelo inciso 2º do artigo 81. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem continuam sendo bens imóveis. Tá? Então, as edificações, aqui eu já falei dos dois exemplos, eu acho que não preciso me alongar no roteiro. Tá? Vamos agora falar sobre bens móveis. Importância da distinção entre bens móveis e imóveis. A principal implicação prática da distinção entre bens móveis e bens imóveis diz respeito à maneira pela qual suas respectivas transmissões se aperfeiçoam. A dos bens móveis ocorre por meio da tradição. A dos bens imóveis por meio do registro da escritura no cartório competente. Agora, o que eu quero que vocês comecem a enxergar, vocês que estão no primeiro semestre, é o seguinte, gente. A transmissão de um bem, normalmente, ela se dá em 2 etapas. Isso no mundo real parece que é uma coisa só.
Mas do ponto de vista lógico e jurídico, na realidade são duas etapas. Vamos lá. Transmissão do bem. Ela se dá por meio do título de transmissão mais modo. Como assim, professor? Explica isso bem. Isso aqui quem fala é Orlando Gomes. A transmissão do bem, ela se dá pelo título de transmissão mais o modo de transmissão. Como assim, professor? Vamos colocar aqui. Transmissão de imóveis. Qual é o título de transmissão? Normalmente é uma escritura pública. E o modo? O modo é a forma como se aperfeiçoa a transmissão prevista no título. O modo é o registro. E nos transmissão dos móveis. Nós temos um negócio jurídico, normalmente. Vou colocar aqui um negócio jurídico. Normalmente um contrato. Pode ser outro, mas o mais famoso é o contrato. Mais tradição. Transmissão do bem é o título mais modo. Se a gente colocar isso para os imóveis, nós vamos ter que o título de transmissão do imóvel é a escritura pública. E o modo, a maneira como se aperfeiçoa o título, é o registro. Nos móveis, nós temos um contrato, normalmente, como título, e esse contrato ele é aperfeiçoado pela tradição. Professor, me dá um exemplo que eu não estou entendendo. Tá? Gente, o que eu quero dizer aqui é que isso aqui se dá em duas etapas. Então, se eu quero comprar um imóvel, chega lá o cara e fala assim, doutor, estou te vendendo aqui esse imóvel. Vamos fazer a escritura? Vamos, eu fiz a escritura. Fiz a escritura. Já sou dono? Não. Cara, isso acontece no mundo real. Não devia, porque quem faz isso de má fé, ele acaba cometendo um crime de estelionato, mas acontece, e acontece bastante. O sujeito ele de manhã faz uma escritura pública para o Rogério, à tarde ele faz a escritura pública para o João. Qual dos dois é o dono do imóvel? Só com esses dados do problema eu vou dizer, não sei. Por enquanto, o dono do imóvel continua sendo aquele safado que vendeu. Mas o João, que foi o segundo a comprar, registrou primeiro a escritura lá no cartório de registro de imóveis. Olha que exemplo pilantra esse. O vendedor vendeu de manhã para o Rogério, à tarde para o João. No dia seguinte, o João registra. E 2 dias depois o Rogério tenta registrar. Mas qual não foi a triste surpresa do Rogério ao chegar lá e ver que o bem já tinha sido vendido 2 vezes, mas quem registrou primeiro foi o João. Quem é o dono do imóvel? João. E Rogério? Rogério vai entrar com ação indenizatória contra o safado que vendeu para ele. Entende? Mas a transmissão de imóvel, ela não se exaure na escritura. Ela precisa do modo de transmissão que é o registro. Atentos a isso, viu? Vocês precisam estar. Tá? Porque no mundo real isso dá muito problema. No móvel, dá um exemplo, Rogério. Eu chego para você e falo assim, você me vende essa caneta? Vendo. Então tá, toma aí, R$2 pela caneta. Já sou dono? Significa apenas que eu paguei. Significa apenas que eu fiz um negócio jurídico. Tá? Mas o negócio jurídico por si só transmite propriedade? Não, o que transmite propriedade é a tradição. Tá certo, minha gente? É a tradição que transfere propriedade. Então, a transferência de propriedade, ela costuma seguir de 2 modos, né? Para os bens imóveis o registro e para os bens móveis a tradição. E o que significa a tradição, professor? Estou apenas no 1º semestre, por favor me explique. Tradição é a entrega, tá, gente? A tradição ela se aperfeiçoa com a entrega do bem. E aqui vem uma discussão muito interessante. Por exemplo, vocês devem ver que seus pais têm carros, vocês devem ter, alguns também carro. Aí tem gente que fala assim, a propriedade do carro ela se transfere pelo DUT. Né, que é um documento lá que se preenche, que se leva para o Detran, não é o DUT. O DUT ele é um comunicado formal feito ao Detran dizendo o seguinte, olha,
Agora, se você quiser aplicar a multa, aplica no cara que comprou. Aplica no cara que já comprou o meu carro. E o que é que transferiu a propriedade do meu carro? A entrega da chave. Então eu falo para o Detran o seguinte, olha, eu já vendi. Tanto é que o Código de Trânsito diz que eu tenho 30 dias depois da venda para comunicar essa venda ao Detran. Então o código está dizendo o que ele está dizendo. O carro já foi vendido. O que vende o carro, o que aliena, o que transfere o carro, não é o DUT, não é a entrega do DUT no Detran. Isso é só um comunicado para fins burocráticos. O carro já foi transferido com a entrega da chave. Implicações práticas disso. O cara pega meu carro, atropela uma pessoa e foge. Tá? Normalmente, como é que eles vão atrás de quem? Eles anotam a placa, vão ao Detran, descobrem de que é o carro e entram com a ação contra o dono do carro. Né? E aí o carro ainda estava em meu nome. Quando eu fui chamado para me defender, o que é que eu aleguei? Falei, opa, peraí, esse carro já não é mais meu. Aí as pessoas vão falar, como não é seu? No Detran consta lá seu nome. Eu falei, não, mas eu vendi. Não, você não vendeu, o cara que comprou não levou o DUT, o documento lá para o Detran, né, para provar que vendeu. Fala, lamento, eu assinei, entreguei para ele, se ele não levou, azar. O carro está vendido do mesmo jeito. Tanto está vendido que eu tenho aqui várias testemunhas que viram esta venda. Eu tenho aqui o extrato bancário que mostra a transferência do fulaninho para mim. Tá? Eu tenho aqui uma procuração que diz que ele pode ir ao Detran, levar o DUT, resolver tudo que diz respeito a este carro. Pronto. Eu provo. Agora, qual é o marco temporal da transferência de propriedade desse carro? Foi quando ele me passou o dinheiro? Não. Foi quando ele combinou de boca comigo que ele seria o novo dono do carro? Não. Pelo amor de Deus, Rogério, quando é que foi? Foi quando eu entreguei a chave para ele. Por quê? Porque a entrega da chave, como é que juridicamente nós chamamos? Tradição. E é a tradição que transfere propriedade de bens móveis. A tradição transfere a propriedade de bens imóveis? Não, é o registro. Agora, atenção, só para complicar um pouquinho mais, quando vocês estiverem estudando direito das coisas, vocês vão ver que a tradição também é uma forma de transmissão de posse. Eu estou falando aqui transmissão de propriedade, estou dizendo que a transmissão da propriedade dos bens imóveis se dá com o registro. A transmissão da propriedade dos bens móveis se dá com a tradição. Mas eu disse que a tradição também serve para a transferência de posse. Aí vocês vão estudar isso lá em Direito das Coisas. Por hora, guardem essas informações que eu estou dando. Tá? Bom, outra importância, além da questão de como se faz a transferência de bens móveis e imóveis, uma outra importância é a garantia. Tá? Os bens imóveis, eles podem ser dados como garantia? Podem. E qual o nome dessa garantia que recai sobre imóveis? Se eu quiser oferecer um imóvel em garantia, qual o nome disso? Hipoteca ou anticrese. E vocês vão estudar isso lá em Direito das Coisas. E se eu quiser oferecer como garantia um bem móvel? O nome disso é penhor. Agora, cuidado com o verbo, viu? Quando eu ofereço, o penhor, vocês que estão no início do curso, vocês já podem ter ouvido falar nele, naquela história da pessoa pegar dinheiro emprestado lá na Caixa Econômica e levar joias para dar em garantia. O verbo de se fazer isso não é eu penhorei as joias. Não, o verbo correto é eu empenhei as joias. Tá? Não é eu penhorei as joias, eu empenhei as joias. Tá? Pagando a dívida, eles te devolvem a joia porque ela foi só uma garantia. Então, o penhor é uma garantia que recai sobre móveis. A hipoteca é uma garantia que recai sobre imóveis. Agora, aí vem uma outra questão. Aviões e navios são equiparados a imóveis para fins de garantia. Eles são tão caros que eles não funcionam da mesma forma que pegar um empréstimozinho na Caixa Econômica entregando joias. Eles são muito caros. Eles têm valor, às vezes, que supera determinados bens imóveis. Então, o avião e o navio, eles podem ser dados em hipoteca, mesmo porque eles também têm um serviço de registro de matrícula de aeronave e de navio parecido com o registro de bens imóveis normais. Mas tá certo, professor, dizer que o avião e que o navio são bens imóveis? Não, não está certo.
está certo dizer que eles são bens móveis por natureza, mas equiparados a imóveis para fins de garantia. Tá? Bom, e não bastasse isso, uma outra diferença é que existem determinados negócios jurídicos que são feitos apenas para móveis, como por exemplo, mútuo. Mútuo é empréstimo de dinheiro, por exemplo, ou empréstimo de bens fungíveis, né? O mútuo ele recai só sobre bens móveis. Depósito também recai só sobre bens móveis, pela linguagem do Código Civil. Já o direito de superfície, que é um direito que vocês vão estudar lá em Direito das Coisas, a lei fala, para quem quiser dar em superfície uma fração lá do solo, do subsolo, do seu imóvel, poderá fazê-lo. Então esse é um direito que recai sobre imóveis. Tá? Então, as principais diferenças entre móveis e imóveis, elas dizem respeito à solenização da transferência, e a forma de transferência, né? Que a forma de transferência do imóvel é a escritura pública levada a registro, do móvel é um negócio jurídico aperfeiçoado pela tradição, e bom, essa é a primeira grande diferença. A segunda grande diferença é com relação às garantias. A garantia que recai sobre o imóvel é a hipoteca, o anticrese. A garantia que recai sobre o móvel é o penhor. E existem alguns contratos que são peculiares para móveis e outros para imóveis. Mútuo e depósito, pela letra do Código Civil, são contratos típicos de bens móveis. Superfície é um contrato que recai sobre bens imóveis. Tá? Bom, por fim, tem-se que, salvo no regime da separação absoluta, que é a separação convencional, a autorização do cônjuge é indispensável para alienar e gravar de ônus real os bens imóveis. Ok, minha gente? Com isso, nós encerramos essa primeira etapa. Aliás, antes de encerrar mesmo, eu vou fazer só uma leitura porque a gente precisa avaliar algumas coisinhas aqui sobre bens móveis. Olha só. Quanto aos bens móveis, nós sabemos o que? Artigo 82 ele nos conceitua, né? Ele diz que são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Consideram-se móveis para efeitos legais, aqui de novo, aquela mesma coisa que a gente estudou lá atrás, de imóveis para fins legais, nós estudamos aqui, móveis para fins legais. As energias que têm um valor econômico, e isso é importante porque a energia, eu não quero que ela seja que a compra de energia seja algo burocratizado. Então, se eu quisesse burocratizar a compra de energia elétrica, eu diria que era um imóvel. Aí, para eu comprar energia elétrica para acender as lâmpadas da minha casa, todo mês eu precisaria fazer escritura pública e levar registro, o que seria um nonsense total. A energia ela tem que fluir de forma rápida e célere e desburocratizada. Qual é a melhor forma de fazer isso? Dizer que ela é considerada um bem móvel para fins legais, porque sendo assim, a sua transferência, a sua transmissão, a sua compra não se dará com nenhuma grande solenidade. Seguindo o mesmo raciocínio, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, e os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Direitos reais sobre imóveis, propriedade sobre imóvel, usufruto sobre imóvel. Deixa eu pensar aqui. Os principais são esses, né? Propriedade, usufruto sobre imóveis. Eles são bens móveis e, portanto, a transmissão a constituição de um usufruto sobre imóvel não me demanda nenhum grande problema, mas se bem que o usufruto sobre imóvel, vamos aqui, um exemplo, quando eu dou em usufruto uma casa, com tudo que está lá dentro, vai em usufruto também os bens que guarnecem essa residência, tá certo, gente? Eu não preciso de nenhuma grande solenidade para que isso aconteça, tá? Para que os bens que estão dentro daquela residência também integrem este usufruto. Né?
os direitos pessoais. Os direitos pessoais são aqueles que não têm a ver com propriedade nem derivam de propriedade, né? Então, vamos pensar aqui num direito pessoal de caráter patrimonial. Uma prestação, um empréstimo, ele diz respeito a direitos pessoais de caráter patrimonial. Eu preciso, para transferir o meu direito de credor deste empréstimo, eu preciso de uma escritura pública? Não. Por quê? Porque este direito pessoal ao recebimento do crédito, ele é considerado por lei um bem móvel e a sua circulação, a sua transmissão não é solenizada. Tá bom, gente? Não precisa de escritura pública para ela. E o artigo 84 nos diz o quê? Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis e readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Ok, gente? Com isso, nós hoje estudamos os bens móveis e os bens imóveis. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço.